Então, por um lado, como o Lao Tse coloca no Tao Te Ching, para a vida, nós somos como bonecos de palha, nós não temos muito valor. Existe essa dimensão. As pessoas morrem e o tempo todo. Você pode ter um acidente amanhã, você bate o carro, descobre que você tem uma doença terminal e acabou. E você não vai estar aí. Inclusive, as nossas pessoas próximas, os nossos filhos, isso está para todo mundo. Mas isso é vivido sem... A consciência direta disso não acontece. Ela não acontece porque, de algum modo, no nosso estado infantil, espiritualmente falando, metafisicamente falando, a gente não tem vias para poder lidar com isso de maneira adulta. Por isso que quando o contato com essas verdades duras se faz nas nossas vidas, a maior parte das pessoas entra em crise, e se elas têm sorte, elas conseguem entrar num caminho de autotranscendência. E por que um caminho de autotranscendência? O caminho de transcendência, ou um caminho de compreensão superior, ele faz a seguinte promessa. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, existe de fato uma experiência de insignificância no cerne da experiência humana, de que o tempo que vai tomar tudo que a gente construiu, tudo que a gente criou, tudo que a gente desejou, tudo que a gente amou, todas essas coisas, elas estão fora das nossas mãos, inclusive os nossos esforços, os nossos trabalhos. Existe uma insignificância que é muito palpável e não abstrata, mas que pode ser vivida diretamente em cada dia, né, das nossas vidas, e que por trás disso, por trás desse desespero, dessa dor muito profunda, existe algo que corta isso e que fura o véu dessa percepção limitada, e que existe um elo entre a experiência da gente estar encarnado aqui como um ser finito num corpo, existindo num mundo aparentemente isolado da nossa consciência. Existe um elo entre essa experiência e a realização daquilo que está vivendo essa experiência, de que existe uma consciência, um espírito de uma ordem completamente outra, que algumas religiões chamaram Deus até, mas usar essa palavra para designar aquilo que supostamente vive dentro da experiência do tempo, da experiência temporal humana, leva a gente para considerações metafísicas relativamente difíceis e incomuns, porque foram poucos os místicos ocidentais, os místicos cristãos, por exemplo, os místicos monoteístas que fizeram essa identidade. Jesus fez essa identidade, ele falava o Pai e eu somos um, por exemplo, mas a gente não tem uma linguagem, um arcabouço intelectual e espiritual para poder dialogar que por trás das nossas vidas, ou o que realmente está acontecendo aqui nesse plano, é que existe uma mente única, ou um espírito único, ou que na verdade todas as faces das pessoas que nós vemos o tempo todo são as faces de um único espírito, de Deus. Aí você pode falar, bom, mas qual que é o sentido dessas abstrações ou dessas promessas metafísicas, considerando as dificuldades que cada um tem para ganhar vida, para se sustentar, para criar os filhos, para enfrentar a velhice, por aí vai. Talvez seja uma utilidade que na nossa época ela não é muito bem reconhecida. A utilidade de realmente transcender uma experiência que talvez não seja tão real quanto a gente imagina que ela seja. O ponto é o seguinte, talvez mesmo a experiência de existir como um ser mortal não seja a última resposta sobre o que está realmente acontecendo aqui. Robert Adams, que foi um americano que atingiu a realização, teve com Ramana Maharshi, ele falava muito sobre que existe um self, e que esse self, ele usava o termo, eu não gosto desse termo porque ele tem algumas conotações que podem deixar a coisa mais complicada, mas que existe um sonho mortal, que existe um sonho da gente existir como uma pessoa mortal, e que enquanto a gente está nessa experiência, a gente sofre os impactos da mortalidade até o final. E aí pode ser peculiar chamar isso de sonho, porque isso é muito intenso e é quase impossível de ver além disso.
Mas imagina se você estivesse no teu último dia de vida, né? Se você estivesse perto da morte, por exemplo. Onde é que foi uma vida inteira? Os teus últimos instantes? Onde é que foram aqueles anos? As pessoas que você viu, os amores que você teve, onde é que foi tudo isso? Onde é que foi o passado? O que é o passado? A não ser uma imaginação ou registros extremamente sutis de algo que desapareceu? E o que vai ser quando não existir mais o futuro? E o que vai restar quando a cognição, ou a mente, o observador, ou aquele que percebe o mundo fechar os seus olhos? O que exatamente ocorre nesse último instante quando um ciclo de uma vida inteira, um sonho de uma vida inteira se fecha? Talvez aí a ideia de que o que aconteceu foi a experiência de um sonho imortal, aí ela se desdobre. E aí talvez o que restou desse fluxo mental, desse processo, que pode reencarnar, mas reencarnar de uma maneira completamente impessoal, talvez ele reconfigure a experiência, um novo mundo se reestruture, e aí um ciclo aconteça de volta e você não tenha nenhum resquício de memória do que aconteceu. Mas por trás disso, a mesma mente vai se vivenciar infinitas vezes. E, paradoxalmente, nenhuma vez. Porque tem algo que não entra no sonho nunca. Ou seja, talvez tenha algo que está de olhos abertos, inclusive na experiência de ter um sonho mortal, inclusive na experiência de ser um ser humano. Se a gente começar a ter, talvez essas intuições, esse discernimento metafísico, isso possa servir como um remédio genuíno para a experiência dolorosa de viver, não como um engodo, não como uma falsa esperança, uma falsa promessa, mas como uma constatação direta de que tem alguma outra coisa acontecendo aqui e que, de modo geral, essa outra coisa que está acontecendo é como se fosse um segredo aberto.